Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Carlos e nós estamos aqui para mais uma aula do Discipulado Dinâmico da PIB de Nilópolis. Quero relembrar com vocês os 3 pontos da aula retrasada. Nós aprendemos na aula retrasada, que também foi sobre o tema evangelismo, razão de ser da igreja anunciar, 3 pontos essenciais. Primeiro, que nós temos um papel de destaque no mundo, e a Bíblia fala que nós somos os atalaias, aqueles que anunciam as boas novas, e Jesus diz que nós somos também o sal da terra. Mas também nós comunicamos na aula retrasada acerca da condição espiritual do ser humano. 1 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam, elas não entendam da transmissão do Evangelho. E também de que elas estão mortas nos próprios pecados e delitos. Cegos e mortos é a condição espiritual do ímpio. Mas também nós trouxemos uma palavra de esperança. A Bíblia nos ensina que a real necessidade do ser humano é de que ele seja perdoado. Mas o que precede ao perdão do ser humano dado por Deus é o seu arrependimento. Agora, ponto. Quando a gente permite que verdades bíblicas acerca da evangelização, ela crie raízes no nosso entendimento, a gente passa a entender a razão pela qual Paulo e outros proeminentes personagens bíblicos, eles agiam com tamanho comprometimento na anunciação do Evangelho. Eles eram ousados, eram comprometidos, mas eles também entendiam a necessidade da urgência da proclamação do Evangelho. E eu queria muito falar com você acerca de uma mesma pergunta que permeou a nossa aula. Como evangelizar? Não é a questão da abordagem, é a questão do nosso entendimento. E na medida que é forjado em nós um entendimento bíblico acerca da palavra de Deus, isso vai trazendo para a gente responsabilidade. Eu quero responder a essa pergunta com 3 respostas hoje para você. Como evangelizar? Demonstre compromisso ao próximo. A gente sabe que não houve nem haverá no mundo alguém mais compromissado do que Jesus Cristo, com Deus e com os homens nessa terra. Deus também é um Deus compromissado com a sua criação. A Bíblia fala que Deus deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, pelos nossos pecados. Mas também fala aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Compromisso. Então, meu irmão, minha irmã, e para mim também, nós precisamos ter um compromisso que nos leve às raias de darmos a própria vida. Como? A gente vai ler. De sorte que haja, Filipenses 2, 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O verdadeiro compromisso do ser humano com o próximo nasce no coração, não nas suas ações. O maior compromisso que um ser humano, que uma pessoa pode ter com a outra é deixar-se transformar em favor da outra. Jesus Cristo fala aqui nesses versículos que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Um Deus que abriu mão dos seus direitos, dos seus privilégios, que anulou-se, que privou-se das prerrogativas de um Deus, que preferiu a esfera humana, humilde dos homens, mas tudo isso teve um propósito, que foi de nos redimir. Com isso, querido, Jesus nos ensina que a vida cristã requer que nós esqueçamos os nossos próprios intentos, a nossa própria pessoa, em favor do próximo. Parece algo inalcançável, mas olha o que diz 1 João 3,16, diz assim: nisto conhecemos o amor,
que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Percebam que João equipara o ato de Jesus Cristo de dar-se por nós e de nós nos darmos pelos nossos irmãos. Percebam isso. Percebam que não há limites, ou não deveria haver, para o entendimento de que o meu irmão precede aos meus próprios interesses. E com isso, com esse compromisso de Cristo por nós, indo às raias de dar a sua própria vida em prol da redenção humana, a gente percebe que a gente dá muito pouco para o nosso próximo, para o nosso irmão, de nós mesmos. Vejamos o que diz em Lucas, capítulo 10. A Bíblia narra a parábola de um homem que é assaltado e foi deixado à própria sorte, jogado, quase morto. E a Bíblia fala que 3 pessoas passam. Primeiro passa o sacerdote, depois passa o levita, e a Bíblia diz que esses religiosos nada fizeram. Embora tenham visto, o estado da pessoa, ele passa de lá. Mas a Bíblia fala de um personagem chamado samaritano, que ia de viagem, que passa pelo mesmo lugar, tem a mesma visão, mas a Bíblia fala que esse samaritano, a diferença foi que ele encheu-se de compaixão. Essa é a diferença. A diferença não foi na percepção. A diferença foi naquilo que a pessoa percebeu no outro. A empatia. Ele encheu-se de compaixão e a Bíblia fala que ele se aproximou e atou as feridas daquele homem. Olha, não leva isso por um lado apenas, única e exclusivamente, de quando você vê um mendigo e você não faz nada. Leve pelo seguinte lado. A religião, ela às vezes nos engana. Jesus era esse samaritano que olha para nós, jogados nesse mundo, a própria sorte, e ele nos traz para perto de si. Jesus enche-se de compaixão por nós. E ele se aproxima de nós e ata as feridas que o pecado provocou em nós. Cuida de nós e nos mantém, nos detém num lugar seguro, que é numa estalagem. Querido, só há razão de ser igreja se na verdade eu for parte daquilo que eu anuncio. Não pode haver hipocrisia nas minhas ações. Não é possível servir a Deus sem a gente se comprometer com a dimensão humana. Não é possível que a gente mantenha a dimensão humana, a maldade humana, fora dos nossos arraiais. Ou seja, fora a parte de pessoas que vivem essa realidade. A igreja deve estar imersa na vida das pessoas. Nossa agenda deveria ser à luz da necessidade da cidade, do país. O cristão deve ter um profundo interesse emocional pelos perdidos, especialmente pelos seus próprios irmãos, diz Russell Shedd em seu livro. Olha, você se sente devedor de alguém? A Bíblia fala, Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 14, esse compromisso de Paulo, ele foi assim tão extenso, tão contundente, que olha o que Paulo diz acerca de judeus, de gentios, de bárbaros, de homens, de mulheres, em toda sorte de locais em que essas pessoas pudessem ser encontradas. Paulo diz o seguinte, que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos, capítulo 1, versículo 14. Esse compromisso de Paulo, queridos, ele chega às raias de ele se considerar um devedor. O senso de compromisso de Paulo, ou esse débito que Paulo diz que tem com a humanidade, descreve a profundidade dele, ou daquilo que ele sentia, e de como ele percebia o projeto que Deus confiou nas suas mãos. Olha, a razão dele se declarar um devedor está na proporção da revelação do Evangelho que Deus lhe confiou.
Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo diz o seguinte: pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. A sua consciência de quem devia algo à humanidade o levou ao êxito na proclamação, na anunciação do evangelho, plantando diversas igrejas, escrevendo diversas cartas e levando muita gente à salvação em Cristo. Compromisso, queridos. Comprometa-se com as pessoas, as raias de você dar a própria vida por ela. E a segunda pergunta: como evangelizar? Haja conforme a urgência necessária à pregação do evangelho. A urgência, querida, está ligada diretamente ao bom uso do seu tempo, das suas prioridades. Existe uma tarefa inacabada por nós, pela Igreja de Jesus Cristo. Há no mundo hoje, atualmente, 2 bilhões de pessoas que sequer ouviram do Evangelho. Há muita gente, e principalmente dentro da janela 10x40, que é uma janela que imaginariamente ela faz parte do globo terrestre, que vai da Ásia até a África e engloba mais de 60 países. Dentro desses países, há lugares, há pessoas que sequer detêm uma folha de uma Bíblia. E não existe ali nenhuma representatividade cristã. Você imagina o que é isso? Você imagina o quanto nós precisamos ser urgentes na proclamação, na anunciação do Evangelho de Cristo Jesus? O quanto as nossas prioridades elas precisam ser revertidas para essas pessoas? É a Igreja de Cristo que precisa estar nesses lugares, enviando o maior número de missionários, queridos. Perceba que João, no capítulo 9, versículo 4, ele diz: Jesus está falando. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Jesus tinha consciência de que lhes restava alguns poucos meses de ministério em razão da sua brevidade de vida. 3 anos, mas ele fez muita coisa. Ele sabia dessa urgência. Os campos estavam prontos, queridos, para a colheita. Nós não devemos viver como se a eternidade fosse aqui na terra. Desfrutar apenas dos benefícios, do conforto que Deus nos oferece, que esse mundo nos oferece, que a vida nos oferece e que às vezes nos trai, e caímos nessa rede e achamos que podemos viver de forma confortável, simples e unicamente. A Bíblia fala que Jesus ele não tinha sequer onde reclinar a sua cabeça. Ele fala: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Vejamos o que Mateus, no capítulo 17, versículo 4, diz. A Bíblia fala que Jesus leva os seus discípulos até um monte, conhecido como Monte da Transfiguração. E ali lhes aparece, de alguma forma, a Moisés e a Elias. E Jesus conversava com Moisés e Elias, que já haviam sido mortos. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas os discípulos, vendo isso, de forma pontual, Pedro diz o seguinte para o Senhor: Senhor, bom é estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Mateus 17, versículo 4. Queridos, não havia oportunidade para Jesus descansar. Ele sabia muito bem da urgência, da demanda que ele tinha para cumprir aqui na terra. Os discípulos não sabiam o que estavam dizendo. Estavam atônitos com a presença de Moisés, de Elias ali no monte conversando com Jesus. E às vezes a gente fica exatamente assim: Senhor, é tão bom estar dentro da igreja. Senhor, é tão bom estarmos aqui detidos, reunidos como irmãos. Mas Jesus sabia que a luta não estava nos montes ou no monte. Havia uma seara, queridos, imensa,
extensa onde o evangelho precisava ser anunciado. E era justamente embaixo onde estavam as piores qualificações de pessoas que precisavam ser arrebanhadas ainda. Deveríamos viver como peregrinos, como Salmos 119, no versículo 19 diz, que nós somos peregrinos nessa terra. O peregrino não se aloja, o peregrino ele não cria condições para viver eternamente aqui nessa terra, porque ele sabe que aqui ele está de passagem. Efésios capítulo 5, versículo 16, fala sobre remirmos o tempo. Remir o tempo é termos o poder sobre ele e usá-lo como sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Nos tempos dos apóstolos, o conceito de remir o tempo era muito mais sério do que nós levamos em consideração. Sabe por quê, queridos? Eles achavam que a qualquer instante, e isso era uma realidade, o mestre poderia voltar. E eles aproveitavam a todo tempo a divulgação do evangelho, viverem de forma piedosa, de forma amorosa, de forma a testemunhar do evangelho. Então os discípulos viviam na iminência de que Jesus Cristo poderia voltar a qualquer hora, de que a parousia poderia acontecer a qualquer hora, ou seja, o advento do segundo retorno de Jesus Cristo aqui nesse mundo para trazer juízo sobre os homens. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Mas eu queria fazer alusão a você acerca da mulher samaritana que foi encontrada, que Jesus a encontra tirando água, e depois daquela conversa, depois de Jesus falar tanta coisa para ela, para aquela mulher, ela ficou tão atônita, e a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 28 o seguinte: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, depois que ela conversa com Jesus, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? João capítulo 4, de 28 a 29. Essa mulher foi urgente. Quando ela percebeu que Jesus Cristo era realmente o Cristo esperado, ela vai divulgar. Ela teve urgência. Houve a necessidade de que fluísse na vida de outras pessoas o mesmo impacto, a mesma revelação de que Jesus havia feito a ela. Mas eu queria fazer, por fim, mais uma pergunta a você. A mesma pergunta. Como evangelizar? Sabe como, queridos? Com ousadia. Deixa eu ler para você capítulo 17 de Atos, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, o procuravam entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Querido, no Evangelho, o impacto do Evangelho nas cidades, no mundo, precisa acontecer. O impacto do Evangelho e do desenvolvimento da igreja cristã, ela trazia aos religiosos daquele lugar uma ameaça à sua religião, que era o judaísmo. Perceba nos capítulos anteriores, eu acho que é o capítulo 3 ou capítulo 4, o versículo 3 e o 4 do 17, que diz que Paulo e Silas, eles operavam grandes milagres e chamaram a atenção daqueles religiosos. Eles precisavam daquelas pessoas daquela cidade povoando as sinagogas. Mas as pessoas estavam conhecendo a verdade. E isso trouxe o que àqueles religiosos? Inveja. O impacto do Evangelho e o desenvolvimento da igreja cristã trazia aos religiosos frequentadores das sinagogas judaicas a inveja pela pregação dos cristãos. A divulgação do Evangelho estava trazendo libertação a muita gente. A ousadia dos nossos irmãos primitivos era tamanha, queridos, ao ponto de serem considerados pessoas que estavam transtornando o mundo. Ora,
nós não somos mais conhecidos como aqueles que transtornam o mundo. A nossa mensagem tem sido muito água com açúcar. A nossa mensagem, ela não causa muito impacto na vida das pessoas. Ela não transtorna o entendimento de ninguém. E isso é perturbador. Desde os tempos de Elias, e isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 a 18, a Bíblia fala que Acabe, quando vê a Elias, que era um dos profetas, o profeta da época, Acabe fala o seguinte para Elias: és tu o perturbador de Israel, Elias? Estão percebendo que o mesmo conceito, a mesma identidade que era atribuída a Elias naquela época, foi atribuído a Paulo e Silas, aos nossos irmãos pregando o Evangelho? E a nós? Nós não somos mais os perturbadores? A palavra que nós temos levado não tem sido com ousadia suficiente, queridos, para trazer impacto às pessoas? Que conceito as pessoas têm tido de nós? Não é? No que diz respeito a chegaram também aqui, porque esse texto diz o seguinte, vejam bem, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, naquela cidade. Ou seja, dá a ideia de que em regiões remotas, distantes de onde os discípulos se encontravam, a mensagem de transtorno já havia chegado. O transtorno que o Evangelho causava a alguns, o desconforto, o prejuízo, já era conhecido daquela cidade. Agora entenda o seguinte, queridos, existe uma premissa diante do transtorno, diante da mudança, diante do impacto que o Evangelho, através de nós, precisa causar nas pessoas. Eu vou ler uma coisa aqui muito interessante. As únicas pessoas que já transtornaram criativamente o mundo foram aquelas que amaram profundamente aqueles que procuravam transtornar. Estão entendendo? O transtorno, queridos, era recheado, era abalado, havia um abalo no coração das pessoas, no entendimento das pessoas, mas ele era feito através do amor. O mundo foi abalado como nunca a partir dos esforços dos evangelizadores cristãos. Transtornaram valores, consciência, conceito, a sua indiferença moral, a sua disfarçada autossatisfação. Jesus reverteu a noção de valores do mundo, reverteu a questão do valor entre homens, mulheres, escravos e livres. Vejam bem, com demasiada frequência, a igreja cristã tem falhado em sua missão por haver secretamente desprezado e zombado daqueles que desejam transtornar. Isso não acontecia com Paulo. Isso não aconteceu com Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra, a ousadia deles, queridos, não era aquela ousadia de você colocar um som alto para poder transtornar a mente e abalar a amizade com seu vizinho. Você não precisa enfiar goela abaixo de absolutamente ninguém o Evangelho. A Bíblia fala que a igreja, os discípulos, caíram na graça do povo e com isso eram acrescentadas as pessoas à igreja de Cristo. A gente ganha pessoas, a gente não precisa perdê-las. O Evangelho da ousadia começou com 12 pessoas. E hoje somos mais de 61 milhões. 12 pessoas, queridos, 12, conseguiram transtornar o mundo, a partir de 12. E 61 milhões de pessoas não conseguem fazê-lo atualmente. Então, Atos 4, versículo 13 diz o seguinte: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A ousadia dos discípulos e a nossa deve ser porque nós tivemos um encontro transformador com Cristo Jesus. Não é porque nós somos
não é porque nós somos incisivos naquilo que falamos, mas é porque tivemos um encontro com Jesus. Daí advém a nossa ousadia na pregação da palavra de Deus. Essa ousadia nasce do poder do Espírito Santo em nós. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É o poder do Espírito Santo em nós, queridos, que nos permite ter a ousadia que os nossos irmãos, discípulos do passado tiveram. A ousadia dos discípulos em Atos capítulo 8 nos mostra acerca da diáspora. A diáspora foi a dispersão dos irmãos cristãos por todas as cidades adjacentes. E nessa perseguição e com essa dispersão, a igreja de Jesus só teve a crescer. Olha o que diz Atos capítulo 8, 1, 3 e 4. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, curando, expulsando pessoas, expulsando demônios, batizando e fazendo grandes maravilhas. É tremendo. A gente vê o quanto a igreja de Jesus crescia, o quanto os nossos irmãos eram ousados, o quanto eles entendiam a urgência da pregação do Evangelho. E Paulo, queridos, Atos capítulo 20, versículo 24, diz o seguinte, Paulo falou o seguinte: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério pelo qual recebi do Senhor Jesus de dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia, ele estava na iminência de entrar em Jerusalém. O Espírito já havia revelado a ele que ali dentro aguardavam prisões, perseguições, mas Paulo foi impulsionado, queridos. Paulo não vai a uma cidade simplesmente porque tem que ir. Ele é levado. E ele foi levado àquela cidade mesmo em iminente perseguição. Eu queria mostrar para você, eu queria ler para você a conclusão que eu cheguei dessa aula, que Deus me proporcionou. O seguinte, queridos, será que somos um povo que realmente tem compromisso com o outro, ao ponto de darmos a vida pelo nosso irmão, como 1 João capítulo 3, versículo 16? Será que entendemos a necessidade de aproveitarmos as oportunidades e sermos urgentes na nossa missão de levarmos o Evangelho? Será que entendemos a ousadia do tempo dos apóstolos que pregavam o Evangelho a tempo e fora de tempo, sabiam remir o tempo, ou seja, sabiam aproveitar as circunstâncias sem se importar com os riscos? O compromisso de Paulo, seu senso de débito com as pessoas na pregação do Evangelho, despertou nele a urgência e a ousadia necessárias na sua missão. O que eu entendo, queridos, é que nós precisamos, a partir do aprendizado histórico e cultural da Palavra de Deus, nos declararmos devedores ao mundo. Nós devemos ao mundo um compromisso de fidelidade com ele. Nós devemos ao mundo essa palavra que pode trazer transformação. É muita gente se perdendo, queridos. É muita gente indo embora desse mundo sem ter a conclusão de que Jesus Cristo é o Senhor. E o papel é da Igreja de Cristo Jesus. Ou melhor, queridos, o papel é teu. O papel é meu. O papel é nosso. O papel não é do outro. O papel é de cada um. E precisamos entender o seguinte, que a evangelização, o testemunho, o bom testemunho, eles são essenciais na vida de pessoas que ainda precisam conhecer a Jesus Cristo. Que abalo nós temos causado no mundo? Que impacto nós temos causado com a nossa vida?
Deus nos abençoe, em nome de Jesus.